Faz alguns meses que eu comecei a preparação para fazer o CFA, a certificação mais casca-grossa do mercado financeiro. E eu não vou mentir, conciliar aula, uma rotina de estudos diária, com um trabalho que também é puxado, está sendo desafiador pra caramba. Nesse episódio, eu quero mostrar para você 3 coisas importantes. A primeira é como a inteligência artificial está sendo fundamental para os meus estudos e quais são as ferramentas de IA que eu estou usando. A segunda é se eu finalmente conseguir evoluir na matéria mais difícil que eu encontrei até agora, depois de um sábado inteirinho de aula. E a última, eu marquei o dia da minha prova, galera, e eu vou te contar o que aconteceu depois que eu paguei os R$8.000 de inscrição. Com vocês, Marcal. Salve, galera, bom dia, olha nós aqui de novo, sabadão, 8h30 da manhã. Hoje é dia de aula presencial, então eu estou indo para FK. Hoje teremos a continuação da saga de FSA. No último episódio eu falei, da dificuldade que eu tive e tal, e que eu tinha expectativa que as aulas poderiam me ajudar. Realmente ajudaram, eu já tive uma aula essa semana, mas mesmo assim é muita matéria, muito detalhe. A aula clarificou algumas coisas. Eu acho que o de hoje vai ser principal, porque a maior parte das coisas que eu fiquei com dúvida foi na matéria que eu vou ver hoje. Depois eu conto pra vocês como é que foi. Então é isso, a aula começa às 9h, vai dar pra chegar, tô falando que eu vou chegar às 8h50. Vamos que vamos, vou mostrando o dia pra vocês. Fortnite. Da hora mesmo, hein? Salve, gente! Agora já é domingo. Ontem eu tive o dia inteiro de aula, então a aula começou das 9h, foi até as 4h30, a gente ficou conversando com o professor, saí da FK, era umas 5 horas, e eu trago atualizações importantíssimas sobre a minha saga da minha luta contra a FSA. Eu saí da aula ontem e falei pro professor, eu queria dar um abraço nele, velho, porque eu não sei se foi o fato de eu já ter estudado e saber onde eu não tinha entendido, aliado com o que o professor contou que na época dele ele também teve dificuldade com a FSA, então ele foi encontrando formas de entender, e aí quando ele foi me explicar eu consegui absorver, mas eu sei que deu muito bom, assim. Eu consegui absorver conteúdo muito bem, e todas as partes conceituais que não tinham ficado claro pra mim meio que encaixou, assim, sabe? Deu até um pouco de alívio, porque eu tava angustiada, No episódio passado eu falei, a gente ainda tem mais uma aula que vai ser só pra fazer exercício, mas aí hoje qual que vai ser meu plano, Eu vou começar a estudar daqui a pouco,
abrir a live aqui pra galera às 10 horas. E aí eu vou estudar 4 horas hoje. 2 horas eu vou fazer exercícios de FSA, porque eu quero, 1, fixar o conteúdo, e 2, ver se eu entendi mesmo, né? E as outras 2, eu vou continuar os estudos da matéria. Eu tô agora em Equity. Além disso, eu preciso terminar de editar meu vídeo. Ontem, a hora que terminou a aula, eu saí, daí fui dar uma volta com o André, a gente foi na loja da Lego, aí fomos tomar um lanche. Quando eu voltei, descansei um pouquinho e comecei a editar o vídeo. E hoje eu preciso terminar, porque esse vídeo vai sair terça-feira. Vou tomar meu café agora, vou levar os cachorros para fazer xixi, vou dar um treino rapidíssimo. Bora lá, vou mostrando o dia para vocês. Salve, galera! Agora já são 6 horas, estudos finalizados com sucesso. Contar pra vocês como é que foi minha sala com os exercícios de FSA. Senti uma baita evolução, foi muito melhor. Os exercícios fluíram, eu consegui responder, consegui entender o que a pergunta estava pedindo, raciocinar, pensar na solução. E o resultado, tomei pau. Eu errei algumas questões, na real. Eu entendi o que eu errei e não era que eu não sabia o conteúdo. Eu vacilei na hora de entender as alternativas, de não pegar a malícia ali das alternativas. Então eu consegui entender e eu vi que eu tô sabendo o conteúdo, tô sabendo o que ele tá perguntando, tô sabendo o conceito envolvido por trás. Então, apesar de ter errado, eu acho que eu já fui bem melhor do que da outra vez, que eu não conseguia nem... Eu fiquei travada, assim, sem saber muito para onde ia. Então acho que a aula foi super importante, sem dúvida nenhuma. Agora deu pra ver isso. E terça-feira vai ter mais uma aula aí só focada em resolução de exercícios. Então vão ser 35 exercícios. Não são os mesmos que eu fiz hoje. Eu quis fazer exercícios diferentes e deixar esses para fazer junto com o professor, para tentar maximizar ao máximo o meu aprendizado em cima da matéria. E os estudos acabaram por hoje, mas eu ainda tenho trabalho a fazer. Então, eu preciso terminar de editar meu vídeo, que vai sair na terça-feira. Amanhã eu trabalho pau quebra, eu não tenho quase tempo, preciso estudar, então tem que ser hoje, não tem jeito. E uma outra coisa que eu quero fazer nesse vlog também é compartilhar com vocês como que eu estou usando inteligência artificial para me ajudar nos estudos. Se eu não conseguir fazer hoje porque está meio apertado, na terça-feira, depois da aula, quando eu parar para vir aqui e contar um pouco como é que foi a aula de exercício, eu já aproveito e mostro para vocês certinho que ferramenta de IA que eu estou usando, como que eu estou usando, porque tem me ajudado bastante e eu acho que pode ajudar uma galera aí também. Só um pouquinho de uva. Bora editar. Agora não tem mais pra onde correr. Salve, galera! Finalzinho de domingo aqui, agora são quase 10 horas. A semana foi corrida pra caramba. Na terça-feira eu tive a aula de resolução de exercícios de FSA, né? Cara, nem deu pra mostrar muita coisa pra vocês. Terça foi o caos. Eu aproveitei a hora do almoço pra fazer os exercícios, dar uma olhada nos exercícios que o professor ia resolver na aula. E terça-feira aqui em São Paulo choveu demais, assim, alagou tudo, alagou aonde eu tava trabalhando. Eu não consegui voltar pra casa pra assistir a aula e eu tive que assistir a aula completamente encharcada lá do escritório. Cheguei aqui quase meia-noite, então não deu tempo. No outro dia eu já tinha que ir pro escritório, ia ter uma reunião mega importante. Então não deu pra eu mostrar muita coisa aqui da semana pra vocês.
Mas eu queria falar um pouco de como é que foi, né, a aula de resolução de exercício de FSA. Acho que foi bem bom, assim, para poder fechar alguns pontos e entender melhor a matéria. Apesar de ter ainda algumas coisas que eu tô um pouco engasgando, assim, travando, que pelo menos eu entendi, acho que a maioria dos conceitos eu consegui pegar, mas a parte de resolução de exercícios ali, algumas coisas para a hora de montar o fluxo de caixa operacional, diferença do método indireto, método direto, cara, tem algumas regrinhas assim que eu fico meio travado, assim, não tá ainda fluido. Só que não dá para eu perder tempo numa matéria só, até porque tem outras várias para estudar. Então, essa semana eu segui em frente. Eu tô quase terminando a parte de equity. Hoje eu fiz uma mega revisão ali dos flashcards e fiz os exercícios de final de módulo. Eu acho que eu devo terminar amanhã. E aí começo renda fixa. E outra informação muito importante para essa semana é que a luta já tem data marcada. 18 de maio, eu acabei faz algumas horas só que eu fiz a minha inscrição no Cefei e agendei a prova. Dia 18 de maio vai ser uma segunda-feira. E eu confesso que depois que eu paguei a prova, deu um pouco mais de R$8.000, é um compromisso caro. Eu tive que ir no banheiro, me deu um pouco de dor de barriga ali, fiquei ansiosa, sou muito ansiosa. Mas é isso, vamos que vamos, tem muito estudo pela frente, tô fazendo a minha parte, tô me esforçando, tô vendo progresso, então vamos ter fé e vamos pra cima. E, bom, quero mostrar um pouco para vocês, né? Eu tinha falado do que eu estou usando de inteligência artificial para estudar, mostrar um pouco da metodologia de estudos que eu estou usando. Então, bora lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pois é, meus amigos, hoje já é 1º de fevereiro, eu estou aqui editando esse vlog e percebi que toda a gravação que eu fiz, mostrando as ferramentas de inteligência artificial, como que eu estou utilizando os estudos, eu apaguei e perdi o arquivo. Então, já que eu perdi o arquivo, eu vou regravar e te mostrar quais ferramentas de inteligência artificial eu estou utilizando para estudar. Bora lá. Boa. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu estou usando inteligência artificial pra carambas para estudar. Muito mesmo. E eu imagino o quão desafiador é e foi estudar para o CFA sem esse tipo de ferramenta para ajudar, assim, porque tá sendo, cara, essencial. E tem 2 IAs que eu estou utilizando muito. A primeira é o ChatGPT e a outra, que eu acho que talvez bastante gente não conheça ainda, é o Notebook LM. Esse aqui é o Notebook LM. O Notebook LM é uma inteligência artificial do Google. E o que tem de especial que faz o Notebook LM ser tão legal? O rico do Notebook LM é que você consegue adicionar as fontes que você quer que ele trabalhe para gerar conteúdos para você. E aí eu vou falar um pouco que tipo de conteúdo que ele consegue gerar e como que eu estou usando essas coisas. Então vocês podem ver que eu tenho vários notebooks criados. O que eu faço? Cada tópico do material da Kaplan, eu gero um notebook diferente. Então vou pegar esse aqui, ó. Valuation de títulos de renda fixa, cálculo de preço e cálculo de taxa. Ó, perceba que eu adicionei 3 fontes aqui. Então o que eu faço? Ó, pego esse tópico, copio e crio jogo aqui. Basicamente é copiar e colar. E eu faço isso para cada tópico. Eu percebi que ele funciona melhor quanto mais você reduz e especifica o assunto que você quer que ele trabalhe. O rico do Notebook LM é o que você consegue pedir para ele fazer com essas fontes. Tenho várias funcionalidades que eu consigo fazer ele gerar. Se eu quiser, eu posso pedir para ele me gerar um resumo, uma apresentação de slides, um resumo em áudio e, que é o que eu estou utilizando para toda leitura que eu faço, um resumo em vídeo. Aqui, o que ele faz? Ele gera como se fosse uma aula daquela matéria. Então, ele resume em vídeo aquela matéria como se fosse uma mini aula. Eu desenvolvi, deixa eu mostrar para vocês, um prompt para que
otimize o vídeo fique com um conteúdo mais completo possível para o CFA. Então, no meu prompt tem, olha, você é um instrutor sênior do CFA Level 1, sua única tarefa é ensinar o conteúdo do CFA. E aqui eu vou passando várias instruções para ele. Você tem que ler o conteúdo inteiro, inclua as fórmulas, utilize somente essa fonte que eu te passei. Aqui eu também peço para ele gerar o conteúdo em português, tudo mais. Beleza. Um exemplo de um vídeo, então, que eu gerei. Olá! Nesta análise sobre a avaliação de títulos de renda fixa do CFA Nível 1, o nosso foco vai ser bem específico. Como é que a gente calcula o preço de um título a partir de um Due to Maturity, o famoso YTM, que já é dado? Bom, e o que é esse tal de Yield to Maturity, o YTM? Pensa nele como a taxa de desconto que o mercado está exigindo para aquele título. É a taxa que a gente vai usar para trazer a valor presente todos os fluxos de caixa futuros do título. E quais são esses fluxos? Simples, todos os pagamentos de cupom que ele ainda vai fazer e, claro, o valor de face que ele devolve lá no vencimento. É um ótimo resumo da matéria. Eu geralmente estudo e aqui eu venho só para dar o fechamento geral e passar um resumão ali. Agora, deixa eu falar do nosso bom e velho ChatGPT. Então, o que eu faço? Eu leio a matéria lá, tô lendo aqui o material da Kaplan, tal, beleza, tô lendo, estudando aqui, lendo os exercícios, tal, não sei o que, beleza. Aí, o que eu faço? Eu peço, depois que eu fiz a leitura, eu peço também para ele criar um resumo. Eu vou perguntando. Se eu não entendi algum ponto da matéria, eu vou perguntando. Então, fiquei com dúvida nessa parte aqui. E aí, no final, toda a matéria... assim, meu tempo para estudo, ele é muito limitado. Tem muita matéria para estudar em pouco tempo. Então, eu não estou fazendo anotações, resumo, não estou fazendo nada disso. O que eu estou fazendo para eu poder revisar a matéria depois? Flashcard. Por quê? Porque eu quero fazer uma revisão ativa daquilo que eu já estudei. Ao invés de eu só ler o resumo, eu quero ter flashcards que eu coloque perguntas sobre a matéria e eu tente responder. E aí eu comparo o que eu sabia da matéria versus o que o flashcard trouxe na resposta. Então, eu vou mostrar aqui como é que está funcionando isso. Então o que eu peço para ele? Basicamente, depende se a matéria é maior, se a matéria é menor, muda um pouco o número, mas eu peço para ele gerar flashcards. Gere até 6 flashcards com todo o conteúdo. E aí eu falo, né, se a matéria é muito de número, de cálculo, eu falo, olha, dois do flashcard deve conter um exemplo numérico que contempla essas matérias aqui. Aí ele vai me gerando os flashcards aqui, tal. Aí eu já vou também lendo e tentando responder, vendo se eu sei ou não. Eu vejo se faltou alguma coisa do que eu estudei. Tô sentindo falta daquele conteúdo que eu estudei. Eu peço para ele gerar mais, que eu acho que, se eu não me engano, foi o que eu fiz aqui, Tá vendo? Cria um flashcard sobre Street Conventional Yield e True Yield. E aí ele gerou. E aí o que eu faço com esse flashcard que eu criei? Eu uso um aplicativo chamado Anki, que é próprio para você criar e armazenar seus flashcards. Então, também, toda leitura eu tenho flashcards aqui. O que eu tenho percebido dessa metodologia que eu tenho utilizado? É a primeira vez que eu trabalho com flashcard. Eu estou gostando bastante. Eu acho que eu perco muito menos tempo fazendo anotação e resumo. E na hora de eu revisar a matéria, eu realmente testo o quanto eu aprendi daquela matéria e do quanto eu estou retendo o conhecimento daquela matéria. O que eu faço também? Se eu for fazer um exercício e eu erro o exercício, eu crio um flashcard com aquele exercício aqui, para depois, quando eu for revisar a matéria, ele aparecer de novo e eu ver se eu sei responder. Se você já conhecia essas ferramentas de inteligência artificial, ChatGPT eu acho que todo mundo já conhece, mas no Notebook LM, comenta aqui nos comentários se você já usa, se você usa alguma outra ferramenta de inteligência artificial também para estudar. O que você achou dessa técnica dos flashcards? Faz sentido? Não faz? Você tem uma outra técnica que funcione para você? Achou interessante? Comenta aqui embaixo também. E esse assunto de inteligência artificial me lembrou um caso que aconteceu acho que há uns 2 anos atrás, onde o ChatGPT estava meio que no começo, né? E eu tinha sugerido para uma amiga minha utilizar a IA para ajudar ela a fazer a avaliação de
desempenho dos funcionários. E aí eu conto um pouco dessa história nesse vídeo aqui. Dá uma olhada se você curte um pouco de fofoca com inteligência artificial. Dá uma olhadinha nesse vídeo que você vai gostar. E se você ainda não viu o começo dessa série sobre a minha saga até fazer a prova do CFA, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.